Pois é, Brunoso, boa tarde para você que está agora acompanhando aqui o Jornal Local. O menino de 10 anos que morreu no acidente causado por um PM está sendo velado neste momento. Uma tristeza, gente, sem tamanho. O repórter Igor Damasceno está lá no cemitério Campo da Esperança. Boa tarde, Igor. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Glaucia, nossa equipe está aqui no setor de capelas do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul para acompanhar o velório do Lucas Cavalcante Andrade, de 10 anos. Ele é a criança que infelizmente não resistiu aos ferimentos provocados por essa tragédia, esse acidente ali na EPNB na madrugada de terça-feira, na altura do Riacho Fundo 1. O Lucas ainda chegou a ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi levado em estado grave para o hospital de base, mas 2 horas depois acabou não resistindo aos ferimentos e infelizmente morreu. Aqui o velório começou por volta de 12h30, o sepultamento está marcado para as 15 horas. Os pais do Lucas estão ali dentro da capela, estão desolados, desesperados, a família toda está comovida. Eu vou conversar agora com o tio do garoto, que é o Wilton. Seu Wilton, muito obrigado por ter um tempinho para falar com a gente um pouquinho. É uma perda realmente irreparável, né? Irreparável. Como que o Lucas era? Uma criança de 10 anos, cheia de sonhos, sonhava ser médico, né? Assim, dia 14 era aniversário da avó dele, que estava aqui agora, revoltada com a situação. Dia dos pais, né? A gente está se esquecendo dessa data que passou, dia 14. Uma criança muito brincalhona, muito alegre, muito amado, né? Da família, dos amigos, dos colegas de escola. Menino que se cobrava muito, não aceitava tirar nota baixa, sempre estudava. Uma criança que a gente perde, né? Vítima do trânsito e do álcool, né? Mais uma vez. Procede a informação de que ele estava vindo do hospital, o Lucas teria passado mal e foi levado ao hospital pela família, estava voltando de lá? Ele apresentou um quadro gripal na quinta-feira, né? E na segunda-feira à noite o meu sobrinho, ele trabalha como funcionário terceirizado do hospital de base. E ele foi chamado pela minha sobrinha, levaram ao Gamib, fizeram a medicação, teve a consulta. E ele estava retornando à residência, foi comprar uma medicação. Quando, segundo ele, um carro em altíssima velocidade, com o farol apagado, que ele não viu o carro, acertou o carro por trás, o carro capotou e eles foram socorridos ao hospital, mas infelizmente ele veio a óbito, né? Uma tragédia, né? Uma tragédia, né? Que se não fosse a imprensa ter filmado, né? O policial em estado de alcoolemia, como a gente pode observar, né? E cerveja dentro do veículo, passaria impune, né? Passaria impune, né? Seu Wilton, em nome de toda a TV Brasília, Jornal Local, quero desejar meus sentimentos ao senhor e também a toda a família. Mais uma vez, muito obrigado por falar conosco, viu? Glaucia, agora eu quero trazer informações atualizadas a respeito do outro veículo que se envolveu nesse acidente ali na EPNB. Ele estava sendo dirigido por um policial militar, identificado como Carlos Roberto de Carvalho Neto, de 26 anos. A polêmica em torno disso é que havia garrafa de cerveja vazia dentro do carro do PM e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Inclusive, Glaucia, horas antes do acidente, o Carlos teria postado nas redes sociais uma foto com os amigos em frente a um bar. Ele foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, a Central de Flagrantes do Recanto das Emas, por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Lá ele prestou depoimento, foi liberado, depois foi com um advogado no IML para fazer um teste de constatação de embriaguez. O resultado deu negativo, mas a família está revoltada, porque ele só fez esse teste 5 horas depois do acidente. A polícia investiga se essa demora pode ter dado alguma alteração no resultado, pode não ter trazido um resultado realmente que comprovasse a embriaguez ou não. Sobre essa situação do Carlos, nós preparamos uma reportagem completa que você acompanha agora. O policial militar Carlos Roberto de Carvalho Neto, de 26 anos, foi afastado do patrulhamento nas ruas e deve ficar na parte administrativa da corporação por tempo indeterminado. Segundo a Corregedoria da Polícia, um procedimento interno foi instaurado para apurar a conduta do PM. De acordo com as investigações da 29ª Delegacia de Polícia, o policial estava de folga no dia do acidente. O carro de Carlos Roberto bateu de frente com outro veículo, próximo a esta passarela, na EPNB.
Tudo aconteceu por volta de 1 da manhã de terça-feira. A suspeita é de que o policial estivesse bêbado porque horas antes do acidente ele publicou esta foto num bar com os amigos. No momento do acidente, uma garrafa de cerveja vazia foi encontrada no carro do policial. Em depoimento, o PM negou que estivesse bêbado e disse que tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. Disse também que prestou socorro às vítimas, só que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi ofertado a ele o teste do bafômetro, mas ele se recusou a utilizar o bafômetro no local do acidente. Então foi imediatamente conduzido à delegacia. Lá na delegacia foi ofertado novamente para ele para utilizar o bafômetro e ele se negou pela segunda vez. A partir desse momento, a ocorrência e o envolvido foi apresentado ao delegado e lá ele adotou as providências cabíveis. O PM foi levado ao IML 5 horas depois do acidente. Lá ele fez um exame de constatação de embriaguez, que deu negativo. A polícia investiga se houve demora para a realização do exame. O tempo ali foi o tempo realmente que a Polícia Militar precisou para proteger o local, né, para preservar o local, esperar o socorro, né, o Corpo de Bombeiros e tudo mais. Então, aí logo ele foi encaminhado à delegacia e encaminhado ao IML. Né? Claro que existe um lapso de tempo e isso é relevante sim, né? Mas me parece que foi ali realmente da necessidade mesmo. O acidente foi um acidente grave, a Polícia Militar precisou organizar o trânsito, esperar o Corpo de Bombeiros e tudo mais. Isso então pode ter atrasado sim, mas não me parece ter sido algo voluntário, né? Foi em relação às próprias circunstâncias do fato. E agora a investigação segue, a gente espera que em 30 dias a gente conclua esse inquérito policial, já com todos os elementos, e aí a gente vai ter uma visão melhor e uma ideia melhor com um conjunto probatório sobre a responsabilidade desse motorista. Com o impacto da batida, Lucas Cavalcante Andrade, de 10 anos, teve um traumatismo craniano e morreu horas depois de ser levado ao hospital de base. Os pais do garoto também foram levados ao hospital, mas foram liberados.